O Tep. Bom dia, gente. Então, agora é hora de respostas. Eu tô aqui com, acho que com as 20 perguntas que eu vou responder. Peço até, fala assim pro pessoal, algumas perguntas eu fiz, acho que foi mês passado. E aí eu não tive tempo de responder lá nos stories, mas eu gravei. E aí eu vou responder hoje. Espero que eu consiga responder todas, tá? Deixa eu ver quantas são de verdade. Deixa eu ver quantas ainda tem aqui, se entraram novas. Estou acima do peso ideal. Posso praticar? Tá. Bom, eu vou ler pra vocês. Vou colocar essa aqui agora. E aí eu vou perguntar, falar pra vocês todas as perguntas que foram feitas, que eu vou tentar responder nessa 1 hora. Se não der tempo de responder nessa 1 hora, sei lá, eu faço uma outra live. E aí, pra vocês terem noção, eu tentei dividir em bloco. E não sei se vai funcionar. Mas vamos lá. As perguntas que eu tenho hoje pra responder são... Peraí. Se eu vou desenvolver algum trabalho com crianças, se Kemetic Yoga ajuda a perder peso, se eu estou no peso ideal para praticar Kemetic Yoga, ajuda a diminuir minha dor na lombar, Kemetic Yoga ajuda a melhorar minha comunicação com outra pessoa, me fazer entender, nem sempre é tão fácil assim. Mudar meu comportamento, mudar um comportamento que eu quero mudar porque não me faz bem, ajuda? Foco para organizar minhas ideias de forma que eu consiga concluí-las. Ajuda me sentir mais confiante, vencendo meus medos. Kemetic Yoga me ajuda a detectar um relacionamento tóxico. Kemetic Yoga me ajuda a saber o que fazer, me sinto no automático. Me ajuda a ser mais paciente. Posso fazer se nunca pratiquei. Peraí, o que mais? Deixa eu tirar aqui só um minutinho, TT, que vale muito a pena. Qual a visão de Kemetic Yoga sobre o uso de drogas? Kemetic Yoga, conexão e espiritualidade. Kemetic Yoga e ancestralidade. A coisa que eu achei mais interessante é que eu coloco, né, o que é que você quer saber, o Kemetic Yoga ajuda. E aí, quando eu faço uma pergunta como essa, eu tô pensando que vão me perguntar coisas assim, a respiração em 4 tempos acontece pela boca ou pelo nariz? Ou a respiração em 4 tempos, em cada tempo são 5 segundos? E aí vem perguntas maravilhosas que super me desafiam, então assim, é muito rico. Então é isso. Pra quem não conhece esse som, é TT. É muito bom. Então vale a pena. Bom, deixa eu pensar aqui. Tem algumas perguntas que são do workshop, algumas perguntas que são de yoga de uma forma, Kemetic Yoga de uma forma geral. E é isso, então vamos lá. Pedindo licença aos ancestrais, às energias da natureza, para que a gente possa ter um compartilhamento, que eu possa trazer o máximo de respostas para vocês e a gente vai adiante. Lembrando que domingo é o último dia das inscrições para o workshop de Kemetic Yoga. E eu tô falando, eu não falaria geralmente isso em live, mas como o Instagram tá me bloqueando, então eu tenho que usar outros meios. Inclusive peço ajuda aí para vocês divulgarem também. Esperar só mais um minutinho e aí a gente começa. Alguém teria mais alguma pergunta que queira fazer? Porque aí já coloca aí nos comentários. Aliás, deixa eu abrir uma caixinha, porque é melhor com caixinha, né? Olha, as perguntas, nem sabia disso, as perguntas dos stories aparecem aqui também. Que massa. Deixa eu ver se eu consigo colocar.
Não tô. Ah não, acho que tem uma caixinha aí pra vocês já, depois me confirmem. Se não, vocês vão colocando nos comentários e eu vou adicionando aqui, tá? Então vamos lá. Você pretende fazer algum trabalho com crianças? Gente, eu pretendo. Mas eu não tenho a menor ideia de quando eu vou conseguir fazer isso. Na verdade, em muitas aulas, né, tem chegado essa demanda e não tem alguém que faça isso. E o mestre até deu recentemente um treinamento voltado, né, para pessoas que vão trabalhar com crianças. E eu tenho muita vontade, mas realmente é uma metodologia completamente diferente e tem que se preparar para fazer a altura das crianças, né? Afinal de contas, é preparar aqueles que vêm logo depois da gente. Então, a coisa é séria, mas tá aqui na minha cabeça, sabe? Vamos para outra. Kemetic Yoga me ajuda a perder peso. Eu coloquei essas duas de peso junto. Aí, qual o meu peso ideal para praticar Kemetic Yoga, né? Olha, primeiro, o Kemetic Yoga me ajuda a perder peso. Eu posso falar assim, gente, que pode ajudar, sabe? Assim, porque é uma atividade física, então em uma certa medida vai ajudar. Mas se seu objetivo com a Kemetic Yoga, se você falar assim, poxa, o que eu quero nesse meu momento? Eu quero perder peso, então eu vou fazer Kemetic Yoga. Então eu te diria, não sei se é Kemetic Yoga que você está buscando fazer. De repente, se você fizer uma prática mais aeróbica, né? Se você fizer... Me digam se o som está atrapalhando, porque para mim está ótimo aqui, mas talvez esteja muito alto para vocês. Uma prática mais aeróbica, de repente, vale mais a pena. Então, assim, não é que não vai te ajudar em nada, mas... Sinceramente, não é o objetivo principal de Kemetic Yoga você perder peso e a gente usa o corpo, então, muito mais para uma conexão nos nossos corpos de uma forma geral. Então, a resposta é, pode ser, mas se seu objetivo principal é esse, com a Kemetic Yoga, não faz não, procura outra coisa, você vai conseguir melhor resultado em outro lugar. De verdade, tá? Meu peso ideal, né? Deixa eu ver essa aqui, que essa eu copiei, eu vi ela agora e aí eu não copiei inteira. Estou muito acima do peso ideal, posso praticar? Olha, pode, claro que pode. Você vai aos poucos mergulhando e compreendendo qual é o seu equilíbrio dentro da prática. A Kemetic Yoga, então, de novo, como eu falei agora, não tem o objetivo principal de você chegar a um peso ideal. Pode ser que em alguns momentos para você seja um desafio por causa da questão do peso, mas aí o seu trabalho vai ser muito mais em cima de você entender com o peso que eu tenho, como é que eu vou me movimentar no tapete, e significa também como é que eu vou me movimentar no mundo, do que, olha, eu consigo ou não consigo fazer uma postura. Então é muito mais sentir como o meu corpo pode se deslocar, independente de qual corpo seja, se for um corpo gordo, magro, que de repente esteja doente, ou que seja preto, branco, trans. Então todos os corpos podem fazer Kemetic Yoga. E para essa questão que eu sei que às vezes preocupa também, tem algumas pessoas que estão praticando comigo que elas têm algumas questões de saúde, questões às vezes simples, né, como um pulso que agora não está legal, outras algumas questões mais sérias também, como estão em período de síndrome de pânico, e assim, e sempre me fazem essa pergunta. Então assim, você só não vai fazer se a Kemetic Yoga, na verdade, não vier te fazer bem. As pessoas que estavam com problema de punho mesmo, uma delas, ela falou, Ana, meu médico falou que eu não posso fazer. Eu falei, eu entendo o que ele está falando, mas ele não conhece Kemetic Yoga, porque se fosse um outro tipo de yoga, eu até diria, tome muito mais cuidado.
Mas na Kemetic Yoga, se você quiser, você experimenta, você faz, mas entendendo de uma forma assim muito nítida que seu objetivo não é exatamente chegar e alcançar a postura que eu estou fazendo. Mas sim você entender de, com esse braço, o que é que você vai poder fazer ou não. E isso já é muito reflexivo, de que a gente tem um objetivo e a gente tem que fazer igualzinho a como todo mundo está fazendo, porque senão não serve, né? E quando a gente, na verdade, entra num lugar de entender o que é que eu posso fazer, apesar de todo mundo estar fazendo a mesma coisa e eu não poder fazer o que todo mundo está fazendo, isso é um caminho de autodescoberta incrível. Porque é lidar com o eu sou diferente, como é que eu vou lidar com isso? Eu não sou igual a todo mundo, eu não estou igual a todo mundo e como é que eu vou lidar com isso? Então sim, se você está com alguma questão como essa, você pode fazer Kemetic Yoga, se está acima do peso, pode fazer Kemetic Yoga e entender e aproveitar esse corpo, curtir e experimentar esse corpo dentro dos movimentos da Kemetic Yoga, tá? Kemetic Yoga vai diminuir a dor da minha coluna lombar. Olha, tem algumas perguntas que elas são bem genéricas. Eu não consigo ter uma resposta sim ou não se eu não entendo o que é que está acontecendo com a pessoa. Então, se você tem uma questão na sua coluna lombar, porque de repente você está com uma hérnia de disco agora de uma forma aguda, então eu te diria, você não pratica agora Kemetic Yoga, porque você está de uma forma muito aguda, você tem que ter muito cuidado no movimento. Não vou dizer nem não pratique, mas de repente é importante passar por essa fase mais aguda, né, da sua condição, para depois poder desenvolver. Agora, se por exemplo você me fala, eu tô com dor na coluna lombar porque eu estudo muito, eu passo horas sentada todo dia, eu trabalho muito e eu não tô fazendo outra atividade. Então isso significa que provavelmente você pode estar acumulando muita energia aqui. E aí não tá alongando, se a gente tá nessa postura sentada o tempo todo, tem uma sobrecarga aqui dos nossos quadris, não só da lombar. E aí nesse caso, a Kemetic Yoga pode te ajudar, porque de repente a gente tem algumas práticas em que a gente movimenta o corpo com essa intenção também de fazer um alongamento, não é a intenção principal, mas de fazer o fluxo de energia girar. Mas então a gente vai fazendo alguns alongamentos, como outras formas de yoga também, e que pode, nesse caso, ajudar na questão da dor da sua coluna lombar. Mas não dá para falar um sim ou não. Então, se você falasse, eu estou com dor na minha coluna lombar, diagnosticada por causa disso, disso e disso, dentro dessa conjuntura, eu posso fazer Kemetic Yoga e ela vai me ajudar, aí eu teria uma resposta mais direcionada, tá? Então, se a pessoa estiver aí e quiser complementar, aí complementa aí que eu tento complementar daqui também, tá bom? Vamos lá. Tá, agora a gente veio para um bloco, então um novo bloco, né? Que vão vir com as 3 perguntas. Deixa eu ver que aqui veio uma... Deixa eu ver se é um complemento. Não, não é não. A Kemetic Yoga pode melhorar a comunicação com outra pessoa, me fazer entender, nem sempre é tão fácil. Então, essa pergunta, o que é que eu posso dizer? Pode ajudar a melhorar a comunicação com outra pessoa. É claro que assim, também, como a pergunta anterior, a gente tem que entender o que é que nessa comunicação não está funcionando. E aí eu fico muito à vontade de falar, porque eu falo também do espaço, do lugar de uma comunicóloga. Minha formação inicial é comunicação. Então, primeiro, acho que é interessante a gente entender o que é comunicação, né? Às vezes, a gente fala, eu tô falando, mas não significa que a gente está comunicando. Então, por exemplo, às vezes eu falo sozinha aqui em casa e eu não tô me comunicando com ninguém, sabe? Então, quando a gente fala de comunicar, vem dessa ideia de tornar comum a pelo menos 2 partes. O que está na minha cabeça, eu estou tentando fazer com que se torne comum a vocês.
que vocês compreendam minimamente da forma que está na minha cabeça. Se eu chego aqui e falo blá, 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 eu tô aqui falando, mas eu não tô me comunicando, porque vocês de repente não entendem esse idioma. Então, nesse processo de comunicação, e poxa, a gente está comunicando o tempo todo, mais do que falar, mais do que se expressar, é importante, se a gente tem a intenção de causar no outro alguma reação ou ter uma resposta, que a gente garanta que o outro entendeu. E aí, a comunicação então vem por esse processo. Nesse momento eu sou aquela que está emitindo a comunicação, vocês são os receptores, estão recebendo a comunicação. E aqui para mim é até muito curioso, porque eu não tenho tanto feedback de vocês. Às vezes vocês escrevem algumas coisas, isso é até legal para pensar em Instagram. Vocês escrevem aí algumas coisas e eu posso perceber se está funcionando ou não. Às vezes sobem alguns coraçõezinhos aqui, aí eu falo, não, ou a pergunta foi interessante ou as pessoas entenderam alguma coisa. Quando tem silêncio, aí eu não sei, na verdade, se vocês não entenderam ou se vocês entenderam e estão aí refletindo. Se a gente tem uma comunicação que os dois podem se expressar, a comunicação passa por esse passo em que, aqui, por exemplo, né? E se eu tivesse com outra pessoa, não no caso de vocês agora, mas eu expresso uma coisa, essa coisa vai chegar na cabeça da outra pessoa. Chegar lá não significa que comunicou, significa que ela ouviu. A pessoa vai lá e vai, de repente, ter uma reação. A partir dessa reação, que pode ser física, pode ser eu vou entender mais ou menos se ela entendeu o que eu falei ou não. Então ela tá me dando um feedback. Ou então ela vai dizer, não entendi nada do que você está falando, Ana. E aí eu vou entender que ela não entendeu. Minha comunicação não foi eficaz e eu tento de novo. Então, assim, nesse processo de comunicação, o legal é você ver assim, que tem um passo. Eu comuniquei, chegou na outra pessoa, ela reacionou ou não. O que significa essa reação? Significa que entendeu ou não. Então, a partir daí, o que é que eu falo? Eu preciso elaborar mais ou eu não preciso elaborar mais? E aí, o que a Kemetic Yoga pode ajudar nesse sentido? A você ter consciência desses passos e atentar primeiro a cada uma dessas fases. Passei pela fase 1. É claro que depois, gente, isso fica mais automático, né? Falei, deixa eu ver como foi que a pessoa reagiu. E a partir daí eu vou fazer alguma outra coisa nova ou não. Isso a gente pode falar tanto em termos da progressão geométrica até chegar a um objetivo. Para quem conhece já Kemetic Yoga, a progressão geométrica é esse passo a passo até chegar em uma postura. Então a gente desenvolve esse passo a passo no corpo até chegar ao final, a um objetivo final. E a comunicação final não deixa de ser um objetivo também. Então, se você treina isso, essa habilidade de ir aos passos e observar cada passo para ver se chegou à conclusão que você queria, você também pode usar isso na sua vida lá fora, pode usar isso na sua comunicação. Você vai passar, então, de uma comunicação que talvez, eu não sei qual é a questão da comunicação da pessoa que está falando, tá? Mas vai passar de uma comunicação que é, olha, eu acho que é isso e tudo mais, e sai... E foi, né? E nem viu o que foi que aconteceu para ver como a pessoa reagiu. Para uma comunicação em que você emite o que você quer emitir, né? De informação. E observa. E agora, deixa eu ver como a pessoa está reagindo. Deixa eu ver as expressões. Essa expressão de que ela não entendeu. E não concordou, tá? Não significa não entendeu. Às vezes ela entendeu e não concordou, tá? Entendeu e não concordou, então eu vou expressar de uma outra forma. Então, isso é uma coisa que você pode ajudar com a Kemetic Yoga. E a outra também é sobre auto-observar. Às vezes a gente fala e sempre não percebe o que está falando. Então, na Kemetic Yoga, a gente pode entrar nesse processo de experimentem até aí agora. Eu estou falando e eu estou escutando o que eu estou dizendo. Às vezes a gente fala e não escuta o que a gente está dizendo. Quando nós nos escutamos, tem a chance de a gente ter uma maior eficácia na comunicação, porque nós vamos detectando, na medida que vamos comunicando, aquilo que de repente não ficou tão nítido assim. Esse é o segundo ponto. Então, essa progressão, essa auto-observação. E o terceiro ponto, que também eu adoro, é essa relação com a respiração, né? Então, que tem a ver, de novo, com a reação do outro. Então, quando a gente
é a respiração em 4 tempos. A gente inspira o mundo, a gente pausa para ver como o mundo... a gente reagiu ao que veio do mundo e depois a gente expira o ar, mas também a gente pode expirar informações, inclusive o que é comunicação, se não o ar que está vibrando e emitindo som. E a partir daí a gente pausa e observa como foi que reagiu, como foi que o mundo lá fora reagiu. Esse é o princípio da respiração em 4 tempos, né? Então é isso. A resposta aí, essa foi um pouquinho mais longa, mas espero que tenha funcionado. Até me digam aí, funcionou, porque aí eu fico sabendo, a gente se comunica. Vamos lá. A Kemetic Yoga pode ajudar a mudar um comportamento que eu quero mudar porque não me faz bem. Eu vejo mais ou menos como a questão da comunicação. A comunicação, a gente se comunica de uma forma, é uma forma de se comportar, só que pela comunicação, né? Então, se a gente pensa em mudar o comportamento, a primeira coisa é a gente perceber qual é esse comportamento que a gente quer mudar. Você já tem essa nitidez? Porque às vezes a gente passa pela vida e fica uma coisa meio assim, eu tô me sentindo meio incômodo, as coisas estão acontecendo, não é como eu quero e eu nem sei o que é que eu tô fazendo, mas tá causando reações que eu não quero. Então a gente vem para essa coisa de o que é que eu tô fazendo que tá incomodando. Então, primeira coisa é eu me autoconhecer. E às vezes a gente pensa que o que a gente quer mudar é uma coisa, mas não é outra. Então, por exemplo, a gente pode pensar algum, deixa eu ver aqui só um exemplo, como eu quero emagrecer, né? Esse é o meu objetivo final. Só que aí, quando alguém chega e fala assim, tá bom, então você para de comer açúcar agora. Aí você fala, não, açúcar eu não quero parar de comer. Então, é um comportamento que está associado a outro. Você só vai entrar no processo de emagrecimento se você para de comer açúcar, né? Um dos fatores. Se você começa também a se exercitar. Então, primeiro é você saber qual é o comportamento que você quer mudar e qual é o objetivo que você quer chegar. Ou então, eu quero parar de quando eu tenho uma pergunta, eu não perguntar em público. Então você tem vergonha de repente, você quer mudar aquele comportamento. Mas para isso tem de repente alguns comportamentos anteriores que são relacionados que você vai precisar se dar conta. Então assim, poxa, você se propõe, você está aberto a começar a perguntar, mas mesmo que não seja levantando a mão e escrever. Então a gente já vê que a questão não é com o perguntar. A questão é com se expor de forma explícita de repente, né? Se expor através do verbal de repente. Então é detectar primeiro qual é o comportamento que se quer mudar. Depois que se quer mudar, é a todo momento ficar assim, observar quando a gente se comporta dessa forma que a gente não quer. E quando a gente estiver nessas situações, já está atento, né? E atenta eu vou nesse momento, nessa situação, eu tenho que me observar porque deve acontecer de novo. E a partir daí, quando acontece, talvez na primeira vez vai acontecer eu fiz de novo. Mas aí você já teve consciência, um pouco mais perto de quando aconteceu. No segundo momento vai acontecer no momento que você está fazendo o comportamento, você percebe que, nossa, estou fazendo de novo. Então já diminuiu, né, a distância de você perceber. Aí depois vai chegar um momento que um pouquinho antes de fazer você vai perceber. Isso o quê? Pelo processo de autoobservação, que também a cada momento, o que é que eu estou fazendo. Porque a gente sai fazendo as coisas sem se dar conta, às vezes, nem o que está fazendo, né? O que foi que eu comi hoje de manhã? Esse eu sei que é melancia, que eu ainda estou comendo aqui agora, inclusive. Estou falando com vocês. Mas o que eu comi hoje de manhã, a gente corre, faz uma correria e às vezes não sabe o que é. Então, estar nesse permanente estado de autoobservação é um estado meditativo, é um estado de Kemetic Yoga, é um estado de yoga.
E a Kemetic Yoga propõe justamente essa ideia da meditação em movimento. Então esse estado de a gente estar se percebendo a cada ato que a gente está fazendo. Se a gente percebe no momento que a gente faz esse comportamento, a gente já tem uma grande chance de mudar. Às vezes ele está muito no automático. Às vezes é difícil, ainda mais se é um vício ou se é um hábito que a gente tem desde pequeno. Tem a lei também dos 7 segundos. Mas eu nem vou explicar aqui, senão eu vou me estender muito nessa pergunta. Mas talvez esteja no outros do workshop, tá? Não vou dizer que tá, mas é a lei de 7 segundos. Em 7 segundos, a gente precisa dentro desses 7 segundos, quando percebe que vai fazer um comportamento, a gente mudar dentro desses 7 segundos, porque senão provavelmente a gente se perde e vai pro comportamento que a gente quer. Mas eu não vou dar os detalhes tanto aqui não. Mas a ideia é que pode ajudar sim, porque no tapete a gente exercita esse estado permanente de autoobservação. E na Kemetic Yoga isso é ainda mais forte por causa desse princípio da progressão geométrica, de a gente estar fazendo o passo a cada momento. Então sim, a Kemetic Yoga pode te ajudar a mudar um comportamento que de repente não te faz bem, tá? Eu vi alguma, não sei se foi uma pergunta aqui, um complemento. Tentei me matricular nas aulas e não consegui. Pode explicar de algum momento como acontecem as inscrições? Nem sei se esse é o tema da live. Tá, das inscrições da aula e do workshop. Eu vou colocar embaixo, tá? Só para eu não me perder. Aqui. Eita, que eu já nem sei onde tá. Tinha uma parte aí do workshop, mas... Só um minutinho, gente. Inscrição... Eita, tinha uma outra de workshop que eu não tô tendo aqui. Achei. Tá, vamos lá. Pode mudar o comportamento. Também eu acho que essa outra tá relacionada. A Kemetic Yoga pode me trazer foco para organizar minhas ideias de forma que eu consiga concluí-las. Eu entendo que isso é uma parte também ligada à comunicação, mas é uma comunicação que acontece aqui dentro, né? A parte que começa dentro. Então, às vezes a gente está com muita coisa na cabeça. Eu, particularmente, quando minha cabeça enche muito, eu tenho o meu planner aqui. Porque às vezes é tanta coisa que eu penso, é tanta ideia que eu penso, que enquanto não sai, ela fica circulando na minha cabeça. E às vezes, para eu não perder uma, eu fico repetindo e não consigo ir organizando, porque eu fico repetindo e não tenho mentalmente como organizar. Eu coloco aqui, eu tiro a ideia da minha cabeça e eu olho ela de longe. E aí pronto, a cabeça esvaziou. Aí eu começo a organizar. Então assim, mas se a gente... não tem um planner, né? Não tem um papel aí agora, a gente também pode, justamente por esse mesmo princípio, entendo eu, da comunicação. Então, se eu vou elaborar minhas ideias, o que é que eu quero? Vai para o final, o que é que eu quero? Eu quero isso. Então, você pode vir fazendo uma progressão ao contrário. Se eu quero isso é muito de produção, né? Eu também trabalhei com produção e produção pensa muito assim na hora de organizar as ideias. Então, meu objetivo... sei lá, é fazer um bolo. Aí eu vejo aqui o bolo feito. Se o bolo aqui tá feito, então ele acabou de sair no forno, no passo anterior. E no passo antes desse, eu coloquei ele no forno, então eu preciso do forno. Eu só posso fazer o bolo se eu tiver o forno. E antes do anterior, eu bati a clara, então eu preciso de ovos. Eu bati o chocolate, eu preciso de chocolate. E você vai vindo ao contrário. Então, se você... depende do que é a ideia, né? Mas se você já tem, poxa, eu quero pensar sobre isso. Quais são as etapas anteriores para você ir desenvolvendo esse pensamento do que você quer, né? Então, a minha tese, sei lá, é sobre por que a Kemetic Yoga faz bem para idosos. Então, eu já tenho lá, se eu quero chegar ali, então eu tenho que falar sobre idosos, Kemetic Yoga e fazer bem. Então, eu já sei que um passo antes... o que é Kemetic Yoga? O que são idosos? O que é fazer bem? Então eu tenho que fazer uma pesquisa sobre isso. Essa é uma possibilidade de você ir organizando. Então eu acho que a Kemetic Yoga te ajuda nisso porque te dá um foco de direção, né? De eu quero aquilo e como é que eu vou chegar nesse lugar. E durante a prática a gente está justamente olhando cada detalhe, cada passinho, né?
E isso traz muito foco de, olha, eu não vou me perder em todas as ideias. Eu tenho isso aqui e agora eu vou etapa por etapa para chegar àquele objetivo final, tá? Então, Disse respondeu isso. Tô vendo aqui também, acho que é uma outra pergunta. Vixe, eu vou responder as que tem aqui, porque aí chegaram outras, senão eu vou sair da ordem. Deixa eu só ver se são perguntas que tem a ver, mais ou menos, que aí eu complemento. Como é que o Yoga me veio protelando? Eu sempre começo as coisas e quase nunca terminam. Pronto, então eu vou depois, tá? Só pra ir na ordem de quem foi perguntando primeiro. Que horas são? Eita, vamos lá. Me ajuda, a Kemetic Yoga vai me ajudar a me sentir mais confiante, vencendo meus medos? Olha, eu vou te pedir, eu vou te dar uma resposta geral, mas essa resposta não vem nem tanto de mim. Essa resposta vem de Nayane. Ela fez, deixa eu ver aqui, ela participou de um Eu Depois da Kemetic Yoga. Episódio 5. Eu Depois da Kemetic Yoga. Episódio 5. Ela fala da história dela, de como ela não conseguia nem tirar foto, né? Que ela falava, pô, eu não me sinto confiante, eu me sinto com autoestima baixa. E a Kemetic Yoga, ela me fez mudar isso. No caso dela, ela tinha muito esse medo da exposição. Então, ela falou que, olha, quando eu entendi a potência que são meus ancestrais, Nayane, até peço licença para te parafrasear, e se tiver errado, depois você põe nos comentários. Ana, não foi bem isso que eu quis dizer. Mas quando eu me conectei e entendi a potência que são meus ancestrais, e logo, como eu também sou essa potência, essa potencialidade tem toda dentro de mim, então eu parei de me ver como uma pessoa que não deveria me expor. Porque eu comecei a ficar mais autoconfiante, ela fala, né? E sobre essa questão de ser confiante também, vou responder tanto do confiante quanto do vencer os medos. Uma coisa que eu falei até para algumas pessoas que praticam comigo e elas falaram, eu não sei se eu quero fazer as lives porque não me sinto muito à vontade de falar. E aí eu falei para umas duas pessoas, você não se sente muito à vontade de falar? Ou será que a gente vive em um contexto tão opressor e tão crítico que a gente não se sente à vontade de falar nesse contexto? Porque por um acaso, quando a gente tá ali na sala, né, na sala de aula virtual, né, na sala de práticas virtual, eu vejo que as pessoas falam super bem, elas se expõem e eu não vejo que ninguém tá sem confiança. Então, assim, nas práticas a gente vai criando esse espaço protegido, de ali eu posso falar, pelo menos é o que eu tento fazer sempre com as minhas turmas, para que a gente se sinta à vontade. E quando se sente à vontade, a pessoa fala. Então, será que a questão mesmo é com você? Se observe primeiro se você nunca se sente à vontade de falar com ninguém na sua vida, inclusive nem com espelho. Então, se você nunca se sente à vontade de falar, então a gente pode pensar se é uma questão de comunicação, se é uma questão mesmo de dificuldade de se expressar, porque de repente você sente que se fala baixo, ou enfim, alguma coisa assim. Ou se tem situações com algumas pessoas que você não se sente à vontade de falar. Observa isso. Observa se a questão é mesmo com você ou se é com os ciclos, os lugares que você está caminhando que não te dão essa confiança, certo? E a partir daí, mesmo que seja nos lugares, os lugares que são opressores, eu te digo que pode te ajudar sim. Porque pelo menos eu digo para vocês, essa pessoa aqui que está falando com vocês, fazendo lives de Kemetic Yoga, é uma pessoa que sempre se sentiu super constrangida para falar em público, ainda mais com pessoas que ela nem sabe quem estão aí. E assim, essa pessoa começou a falar mais, apesar de ser da comunicação, e as pessoas falam, você fez comunicação, então você fala, você não tem vergonha. E ela entendeu justamente isso, que era uma questão de, poxa, as pessoas vão me criticar, e se elas me criticarem eu vou me sentir mal. E o que mudou pra mim, né, o que fez o não mais,
foi entender que assim, eu estava de repente, em alguns momentos, nem sendo eu, para poder agradar as pessoas, para não ser criticada. Então assim, poxa, eu vou falar aquilo que de repente eu sei que eu não vou ser criticada. Só que se aquilo que eu vou ser criticada não era exatamente, não é nem que eu estivesse falando mentira, não, mas de repente assim, não era exatamente como eu falaria, de alguma forma eu tô mascarando quem eu sou. E aí a gente fica com medo, porque a qualquer momento essa máscara vai cair. Né? A gente fica assim, nossa, algum momento a máscara vai cair. E o que eu fui desenvolvendo na minha vida, e a Kemetic Yoga veio para confirmar isso com todas as forças, né? De alguns anos pra cá, mas a Kemetic Yoga fez assim, é isso mesmo que você estava fazendo, mocinha. Foi me fazer entender de que, olha, eu vou expressar o que eu acho, o meu natural, a minha total e plena verdade, da forma que eu penso, mesmo que venham críticas. Porque assim, se vierem críticas, eu não vou deixar de ser eu vou continuar pensando o que eu penso, sabe? Só que assim, se as pessoas não gostarem da forma que eu penso e tudo mais, o problema não é meu, né? De pensar que a minha máscara vai cair, o problema é dela, que não gostou. Então ela procura a turma dela e me deixa com a minha turma, que pensa como eu, sabe? E que concorda, de repente, da forma que eu penso. E eu sou minha verdade. Eu sou minha verdade. Claro que, né, tem aquela parte do nunca trate pessoas, né, não ofenda de uma forma terrível, racista, essas coisas todas. Mas fora isso, não gostou, sai do meu perfil, tá? Então, foi a partir daí que terminando essa parte então do medo, que eu entendi que, cadê? Tinha uma parte do medo, comunicação, foco para consegui-las, vencendo meus medos, né? Pronto. E aí, isso foi o que fez com que eu diminuísse o meu medo de falar em público, de me expor, né? De falar da forma que eu penso. Foi, olha, eu vou falar a forma que eu acho, né? E a partir daí eu me sinto mais confiante nisso, né? Porque mesmo que não concordem, vai continuar sendo, não tem jeito. Então, observa essas coisas, observa o ambiente que você tá e observa se você não tá, de repente, deixando de ser você para poder ter a confiança das outras pessoas. Não deixe. E a Kemetic Yoga te ajuda nisso justamente porque você vai, durante a prática do tapete, percebendo quais são seus padrões de comportamento também. Então, por exemplo, quando às vezes, não lembro agora de quem foi essa fala, que falou assim, mas aí eu tava na prática e eu não tava conseguindo fazer da forma que todo mundo estava fazendo. Então, eu me senti mal com isso e pensei em não fazer mais. E eu via também que, na verdade, eu esquivava da câmera. Então, olha que curioso. Então, aqui eu estava fazendo a postura aqui, eu via que eu não estava fazendo bem, então eu vinha mais pra cá, porque aí as pessoas não percebiam que eu não estava fazendo bem. Então, olha que curioso isso. Então, na Kemetic Yoga, a gente vai vendo esses padrões do que a gente está fazendo. E vai, a partir daí, observando o que é meu e o que é do outro. O que é que eu posso mudar, né? E no que é que eu posso, então, permanecer, porque sou eu, é minha essência, e o outro é o outro. Vai trabalhar em sua cabeça, outro. Tá bom? Foi longa, mas eu espero que tenha respondido. Detectar. Gente, olha, não vai dar tempo, tá? Já vi que não vai dar tempo, faltam 15 minutos, já vi que é isso. As respostas não são sim ou não. Detectar um relacionamento tóxico. Eu acredito que sim. Por quê? Da mesma forma que você, durante a prática de Kemetic Yoga, vai observar, né, esses padrões de comportamento em que faz com que você fique mais confiante, para que você veja se você de repente está indo de encontro com sua verdade para ir para o outro. A questão você se olha e percebe o que está acontecendo, sem as máscaras do exterior de te falarem o que é que está acontecendo. Na Kemetic Yoga você observa o que você está fazendo e o principal, nesse caso de relacionamento tóxico, você vai sentir. Porque o que é que acontece? Eu acho que todo mundo já teve um relacionamento tóxico na vida, né?
Mas a questão é que tem alguns que são mais graves, mas a questão é que um relacionamento tóxico, como qualquer coisa tóxica na nossa vida, esse relacionamento vai fazer você se sentir mal, sabe? Vai fazer você se sentir mal. Às vezes é uma coisa que a gente não percebe que é tóxico, mas a gente continua ali, porque as pessoas, de uma forma geral, elas não são só ruins, né? Nem são só boas. Então, mesmo com a pessoa que exerce uma comunicação, né, com a pessoa que é tóxica, ela tem uma parte que foi sedutora que te levou para aquele relacionamento. Só que às vezes a gente fica naquela forma de que a pessoa faz uma coisa tóxica, a gente se sente mal, mas aí depois ela chega e faz uma coisa que é gracinha, aí você diz, foi aquela vez. Ou então, ela não é tão ruim assim, e fica naquela merda, né? E aí, como a gente não percebe que, não é porque ele foi bonzinho ou ela foi boazinha ali, que o relacionamento, que a pessoa não é tóxica, que a gente permanece naquele lugar. Então, também não estou dizendo que relacionamentos são somente flores, tá? Mas o que eu estou falando é que quando a coisa fica mal, a sua energia mina. Às vezes as pessoas começam até a se afastar de você. Mas principalmente a sua energia, você encontra aquela pessoa, é legal, mas grande parte do tempo você não se sente bem. Então, o que é que a Kemetic Yoga eu entendo que pode te ajudar nisso? Nesse processo de você se observar, quando você estiver com a pessoa, inclusive, quando você estiver com pessoas de uma forma geral, quando terminar essa live, faça esse exercício. Entre nesse lugar de autoobservação. Comece a falar com as pessoas e comece a observar como é que eu estou me sentindo, né? Mais do que o que a pessoa está me falando, o que é que eu estou me sentindo? Nesse momento a minha energia está crescendo, eu estou, uau, que legal. Ou essa minha energia está me contraindo. Minha energia está de, poxa, eu quero permanecer aqui nessa situação. Minha energia está de, nossa, tomara que termine logo isso. Então, quando a gente entra nesse estado de se observar e perceber que, olha, não tá legal. É que às vezes a vida é tão corrida que não está legal, mas a gente não percebe que, olha, não está legal e eu devo fazer alguma coisa para que fique legal, para que fique mais equilibrado, para que eu chegue na minha Ma'at. Então, a partir daí, você entrando nesse processo de autoobservação, começa a sentir esses reações, não, esses sintomas, né, de que, olha, não tá funcionando. De novo aconteceu de eu estar com essa pessoa e eu não tô em equilíbrio. Se pra você for difícil perceber e permanecer isso na sua mente, sabe o que você faz? Faz isso, pega um caderno e coloca, essa semana eu quero ver como é que a pessoa tal me traz energia. Aí coloca, essa pessoa... essa semana eu tô observando pessoa tal. Né? Me auto-observando, na verdade, né? Nem observando a pessoa, que a pessoa, se ela é tóxica, o problema é dela, ela, sei lá, vai cuidar daí na terapia. Mas, pra mim, né, como é que eu reaciono quando eu tô com pessoa A e B? Aí essa semana faz isso. Quando eu tiver com a pessoa, começa a entrar nesse auto-exercício de autoavaliação. Nossa, eu tô aqui com uma pessoa e, nossa, não tá legal. E já quero ir embora. E de novo aconteceu essa semana. E aí, querido, querida, se você na primeira semana viu isso, na segunda semana viu isso também, já dá uma olhada na terceira semana e se tá ainda assim, você tá fazendo o que aí? Mas esse estado então de ficar se auto-observando é yoga. Então pode ajudar sim, tá? Gente, nossa, 10 minutos. Será que o Instagram vai derrubar? Não vou arriscar, não. Aqui alguns também do workshop. Deixa eu só tirar eu não quero perder as perguntas que fizeram aqui. Então, deixa eu só... Não sei se essas perguntas vão estar lá também depois quando a gente sair. Então, eu vou tirar só uma foto aqui para não perder, tá? E aí a gente continua. Deixa eu tirar uma... Pronto. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui.
Eu não sei, acho que essa eu já fiz. Pronto. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu não sei se eu posso fazer esse workshop, porque eu posso fazer esse workshop, eu nunca pratiquei. Pode, essa é bem fácil, sim ou não. Como é que se diz? Quem eu acho que pode fazer esse workshop, né? Pessoas que falam assim, poxa, eu já pratiquei yoga, eu tenho já prática de yoga, mas eu não sei o que é Kemetic Yoga, não tenho ideia, né? Kemet, o que é isso? Acho que pode fazer esse workshop, porque aí vai responder essas perguntas. Pessoas também que falam assim, pô, eu fiz curso de psicologia, de filosofia e psicologia africana, tô lendo livros sobre Kemet e etc, etc. Mas eu não tenho a menor ideia de yoga. Então, pode fazer, porque aí vai responder esse outro lado. Essa prática das teorias da ancestralidade, de matriz africana, como é que a gente pratica isso na Kemetic Yoga? Então, vai vir a resposta por aí. As pessoas que falarem assim, mas Ana, eu não sei nem nada sobre Kemet, nem nada sobre yoga. Então, você vai saber dos dois. Então, para você, é duplamente mais legal, sabe? E pessoas também que sintam que, olha, eu quero trazer esse tipo de transformação, todas as transformações que vocês veem na live, né? Eu quero mudar um comportamento, eu quero ter uma compreensão mais dos meus padrões, de mim mesmo, e eu não sei o que fazer. Então você também pode fazer, porque a Kemetic Yoga é esse processo também de autoobservação. Quem está buscando também diminuir grau de estresse e ansiedade, esse é um dos focos super fortes do workshop. E também quem quer essa conexão com a ancestralidade, isso também é um ponto forte do workshop. Então essas pessoas eu sinto que podem fazer, na verdade, gente, poder fazer. Se vocês se identificam com as coisas que estão no meu perfil, provavelmente você pode fazer esse workshop, porque é muito focado nas coisas que eu falo, nas coisas que eu trago sobre Kemetic Yoga. Mas é assim, em 3 dias a gente conseguir ter uma experiência e conseguir minimamente começar a aplicar Kemetic Yoga na nossa rotina. Inscrição. A inscrição, agora quando a pessoa escreveu isso aqui de inscrição, eu não entendi se é para minhas aulas ou se é para workshop. Mas se for para as aulas, tem lá na minha bio, aulas online, alguma coisa assim. E se for para o workshop, também tem na minha bio. A única questão é que o workshop, as inscrições terminam domingo, tá? E as aulas, aí são aulas permanentes. Acho que do workshop foi isso, ainda dá tempo de mais uma, vamos lá, ou 2 talvez. Saber o que eu faço. Deixa eu ver só aqui. Tá no meu horário da prática agora. Que bons caminhos, estamos juntos. Verdade, o limite parece que é de 4 horas. De live? Sério? Caramba. Não vou fazer uma live de 4 horas não, viu, gente? É sério. A live vai ficar salva se o Instagram deixar, sim, mas ele tem às vezes derrubado as minhas lives. E quando for dentro da sua casa, nossa senhora, entrei agora para ouvir isso. E quando for dentro da sua casa, o que eu precisaria de complemento? Eu vou dar só prioridade aqui para esses complementos, porque aí tá dentro do que a gente já tá falando agora. Se for, eu não sei se foi do relacionamento tóxico. Quero voltar. Tô animadíssima que a limpeza me escreveu hoje. Bom, eu não sei se você se inscreve e recebe um e-mail depois. Você se inscreve e eu não sei se você recebe e-mail depois. Recebe? Recebe. Você se inscreve e recebe o e-mail depois. Recebe sim. Bom, se o relacionamento tóxico, eu vou considerar que foi isso, tá, pessoa? Se não foi isso, aí você me fala aí, me ajuda aí. A pessoa que faz com que você se sinta mal. Olha, então assim, tem uma dificuldade maior de detectar, talvez, porque se a pessoa, por exemplo, está acontecendo agora essa pandemia, eu não sei se vocês estão em lockdown, eu ainda estou. Se a pessoa está aqui, ela está 24 horas aqui, né, comigo. E aí, nesse momento, eu perco um pouco o parâmetro,
um pouco de critério de que eu tô me sentindo mal, porque quando a coisa permanece, né, se a pessoa tá ali te fazendo se sentir mal o tempo todo, às vezes a gente pensa que não, é assim sempre, porque tá sempre sendo assim. E aí a gente não tem aquele contraponto de comparativo de quando eu vou pro trabalho ou quando eu vou para um outro lugar, lá eu sei que eu não me sinto dessa forma. Então aqui que eu sei que é o problema. A gente nesse lockdown perde esse parâmetro. Mas mesmo assim o corpo é muito inteligente. Porque assim, o nosso corpo é para ter energia. Se você, não sei se é seu caso, mas se você ou se a pessoa, ela já tá falando que, olha, a pessoa, se eu ver uma frase dessa, a pessoa com que faz eu me sentir mal tá o tempo todo comigo, a frase já está falando a resposta. Certo? Se for para a própria pessoa que perguntou aqui. Agora, se for para você falar agora para uma amiga, aí eu tenho uma amiga que eu vejo que a pessoa tá lá o tempo todo e eu não sei o que falar para ela, porque ela não percebe isso. Então, eu acho importante, e é difícil, né? Às vezes a pessoa, você mostra a porta, fala assim, ó, é verde. Ela fala, não, é preto. É verde, é preto. E por que você tá falando que é verde e ela vê que é preto? É a questão da comunicação que a gente falou no começo da live. Você tá vendo verde, mas de fato ela tá vendo preto. Vocês estão vendo de forma diferente. Estão vendo de ângulos diferentes, né? Então, assim, para explicar para outra pessoa que ali, como é que se diz, ela tá dentro do relacionamento que faz ela se sentir mal, em algum momento ela, tem que sair não tô dizendo ali no relacionamento, mas ela tem que ter algum momento em que ela observe, chama ela para sair, faz ela se divertir, fala, você tá se sentindo bem aqui? Que massa, é bom que é assim para ser a vida, né? É nosso estado de paz, é nosso estado de UTEP. E você se sente assim em casa? E pronto, aí você faz um silêncio e deixa ela absorver aos pouquinhos, sabe? Essa é uma possibilidade. Se ela não tem de forma nenhuma como sair de casa, em algum momento pode ser que ela adoeça. Mesmo. Espero que não precise chegar a isso. Mas o corpo, quando a gente está em um estado que tá... O corpo, gente, ele não vai mentir pra gente. Ele sempre vai buscar com que a gente se equilibre. Então, se o corpo começa a reacionar, ele vai em um momento... Vai sentir estresse, vai sentir muita agitação, o corpo vai doer. E aí a gente começa a se perguntar, amiga ou amigo, de onde vem essas dores? O que está acontecendo? Você está sempre assim? Porque assim, eu não tô, né? Eu não tô. O que está acontecendo aí? O que tem na sua vida que não tem na minha? Tem na minha que não é na sua? Vamos, sei lá, fazer uma lista? Vamos brincar aqui de fazer uma lista? E, né, ver aí. Porque assim, às vezes não adianta falar, você está passando por um relacionamento tóxico. Mas se a pessoa sente, aí tem que despertar por dentro. E a Kemetic Yoga pode ajudar nesse sentido, de ela começar a sentir que, olha, não está equilibrado o meu corpo, né? Pede para ela fazer a Kemetic Yoga. Na Kemetic Yoga Brasil tem assim 33 Siba que ela pode procurar para fazer. E ela começar a sentir, ela começar a ter esse contato. Ou Kemetic Yoga ou qualquer uma outra coisa que coloque ela no estado de autoobservação do corpo. E um estado que seja manter a pessoa em equilíbrio. Que aí ela vai perceber que, nossa, quando eu estou aqui dentro de mim, eu estou percebendo que aqui eu equilibro e aqui eu não me equilibro. E aí ajuda. Tá? Deixa eu ver se teve mais alguma coisa sobre isso. É quase uma terapia intuitiva. Mais do que intuitiva, ela é sensitiva. A gente sente, né? O corpo não mente pra gente. Mas sim, também tem uma parte intuitiva que a gente começa a perceber, a aguçar nosso primeiro olho, nosso olho espiritual. Na primeira aula do workshop não poderei participar, mas sim, ficará gravada. Sim, a gente tá com algumas pessoas com essa questão. A ideia inicial era não ficar nada gravado, né? Até por causa dessa questão da oralidade da matriz africana. Mas como tem algumas pessoas que já falaram que estão com essas questões, a gente vai deixar gravada por mais uma semana inteira para vocês fazerem e reverem. A pessoa que faz... Aqui eu acho que foi. Gente, são meio-dia. Eu não vou fazer 4 horas de live. Eu nem sei se daria tempo. Eu até responderia mais meia hora, sabe? Mas eu tô tendo, quer dizer,
eu tô tendo um problema com o Instagram, não. O Instagram está tendo um problema comigo e tem derrubado minhas lives e não tem distribuído meu conteúdo. Então eu vou preferir encerrar essa e, bom, as pessoas que eu não respondi eu vejo se eu faço uma outra, tá? Amanhã ou de noite ou não sei. Eu programo pra fazer em algum momento que eu não sei qual é e eu aviso pra vocês, tá bom? E aí aproveitem, coloca lá mais perguntas que vocês queiram saber. Eu abri hoje um outro formulário nos stories. Comenta depois da live se vocês gostaram, o que vocês mais gostaram, porque isso faz com que a gente se comuniquem. Agora vocês já sabem também a importância desse feedback. Aí eu fico sabendo se as coisas que eu falei têm sentido ou se na verdade vocês pontuam assim, nossa, Ana, isso que você falou é muita viagem, danada. Então, assim, ajuda também, tá? Então, terminando de novo com o TT, porque ele é bom demais. Na verdade, essa é bem melhor. Do A. O Jaceneb.